Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor para todos. Que for ver este vídeo, Deus tem uma palavra para o teu coração. Eu senti de trazer uma palavra que se encontra no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 12. Deus vai referir na vida desse homem uma chamada, uma determinação na vida dele. E quando Deus aparece para Gideão de uma forma grandiosa, e Deus, quando apareceu, disse: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão. Então o anjo do Senhor apareceu dizendo: o Senhor é contigo, homem valente. Porque quando Deus disse homem valente, Ele olha para a sua determinação, garra, atitude na presença de Deus. E quando o Senhor falou para ele, homem valente, disse Gideão: por favor, meu Senhor, se o Senhor está conosco, porque sobrevém tudo isso, onde estão os teus milagres? Ele começou a questionar com Deus. Ele começou a questionar o que ele estava passando. Gideão, ele estava passando uma situação difícil na sua vida. E ele estava passando por desobediência do povo. O povo tinha se afastado do Senhor. Então Deus o entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos, por causa da desobediência deles. Mas o povo começou a se retratar com Deus, começou a se arrepender das suas atitudes. E quando o homem ele começa a reconhecer os seus erros, se arrepender das suas atitudes, Deus ele começa a trabalhar em favor do homem. E ali Deus olhou para aquele homem chamado Gideão. Deus ele também está olhando para você e está lhe chamando para uma grande obra. Não olha para a circunstância, não olhe para os problemas. Olha para o seu chamado que Deus tem na tua vida. Não importa o que você esteja passando. Não importa a situação que você esteja passando ou enfrentando. Mas Gideão, ele começou a questionar com Deus, porque vem sobre tudo isso, onde estão os teus milagres? Porque ele tinha visto falar durante a trajetória do povo de Israel, que o povo de Israel tinha saído do Egito por mão forte do Senhor, que o Senhor tinha levantado um homem chamado Moisés. E agora era chegada a vez de Deus levantar ele para erguer aquele povo. Deus está determinando uma chamada na vida dele, mas ele começou a olhar para as dificuldades. Ele estava ali amargurado de tanto sofrer, de tanto ele estar ali. Ele não começou a olhar para o milagre, nem pela oportunidade de Deus se revelar a ele, a grandeza dele para ele. Ele não começou a enxergar, ele não enxergava o tamanho das maravilhas que Deus estava ali para fazer através da vida dele. Deus estava dando uma oportunidade a ele dele fazer uma grande obra. Muitas vezes Deus nos dá a oportunidade em nossas mãos de nós fazer uma grande obra para o Senhor. Mas nós começamos a olhar para a dificuldade. Nós começamos a olhar para o problema. E se esquecemos do milagre que Deus quer fazer através das nossas vidas. Se esquecemos que Deus está colocando algo nas nossas mãos e está nos capacitando. Não é a hora de nós questionar com Deus, perguntar o porquê ou deixou de fazer. Ele é Deus, Ele sabe. É hora de nós dizer: eis-me aqui, Senhor, envie-me a mim. É hora de nós dizer: Senhor, estou aqui para fazer a missão que Tu escolheu para a minha vida. Se sentir honrado por Deus de ser escolhido por Deus para a sua chamada.
Mas ele começou a questionar, mas como nosso Deus é grandioso e rico em misericórdia para com o homem, Deus estava vendo, olhando para Gideão. Onde estão os teus milagres que nossos pais nos contou? Nossos pais que nos contou dizendo que nos fez o Senhor subir ao Egito e agora o Senhor nos abandonou, nos entrega nas mãos dos medianitas. O Senhor nunca abandona. O homem por si, ele procura os seus próprios caminhos. O homem por si se desvia do caminho do Senhor. Mas ele sempre quer uma justificação para justificar os seus erros diante de Deus. Ele sempre quer uma desculpa para justificar aquilo que ele está fazendo. Ele quis transferir a culpa dele em Deus, dizendo que Deus era culpado daquela situação que ele estava passando. Porém eles eram culpados porque eles se tinham se desviado do caminho do Senhor. Mas sempre o homem, ele procura sempre seja o que for para justificar os seus erros. Mas o Senhor estava escolhendo ele para uma missão. E o Senhor disse para ele, o Senhor se voltou para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos medianitas. Vai nessa tua força e livra o povo das mãos dos medianitas. Eu não tenho te chamado, eu não tenho te escolhido. O Senhor está dando uma ordem para você. Vai, levanta. Não olha para a circunstância, não olha para os problemas. Vai que eu estou te mandando, vai que eu sou contigo. Eu vou te dar vitória nessa causa. Eu vou te dar vitória nessa situação que tu está enfrentando. Olha somente para mim. Eu sou teu Deus, te escolher para uma grande obra, para uma grande missão. Não tema diante das circunstâncias, não tema diante dos problemas, porque Ele vai te dar a tua vitória. Porque o Senhor estava escolhendo ele para uma grande missão, para uma grande obra. Glória a Deus. Aí ele falou: porventura não te enviei? Porventura o Senhor não tem te enviado? Porventura o Senhor não tem falado para ti que Ele tem uma obra a realizar na tua vida? Porventura o Senhor não tem te falado das grandezas dEle para ti, que Ele faz o milagre acontecer? Porventura Ele não tem te escolhido? Porque que muitas vezes você quer voltar para trás, muitas vezes você quer voltar para o problema, muitas vezes você quer voltar para a circunstância e não quer olhar para a frente, que Deus está te dando a oportunidade de tu seguir em frente. O Senhor está te dando a oportunidade de tu trilhar, de dar a glória ao Senhor nessa situação que tu estás passando. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Salve Israel. Eis que aí ele respondeu: eis que da minha família sou as mais pobre de Manassés, em casa de meu pai. Talvez você se encontra se achando incapaz. Talvez você se encontre dos mais pequenos da casa do Senhor. Talvez você olhe: eu não tenho capacidade para tudo isso que o Senhor está me ordenando, mas Ele escolheu você, não foi outro. Ele escolheu você para esta chamada. Ele escolheu você e Ele vai te capacitar. Não tema, porque a missão é grande. Você vai subir degrau. Deus vai te colocar em posição. A chamada é grande e a caminhada também é longa. O Senhor disse: levanta a tua cabeça. Não te preocupe se tu se acha que é o mais pequeno. Eu pego os pequenos para confundir os grandes. Eu pego aquele que não sabe para confundir o sábio. Eu pego as pequenas coisas que ninguém dá valor para fazer grande, para as pessoas olhar e dizer: verdadeiramente Deus é na vida daquela pessoa. Quem era aquela pessoa? O Senhor disse: eu te encherei do meu espírito. Eu te encherei do meu espírito e te capacitarei. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor disse: eu estou contigo, te farei mediante como fosse um só homem. Olha o tamanho da grandeza de Deus.
Senhor ia pegar ele, tão grande que Deus ia fazer. Ele ia lutar contra aquele povo como se fosse um só homem. Você viu a confiança que Deus ia fazer através da vida dele? O tamanho das maravilhas que Deus quer fazer na tua vida. Deus quer te botar em pedestal. Deus, Ele quer te honrar tão grandemente que você não entende. Ele quer te levantar. Ele quer te levar às nações. Ele quer te levar em muitos lugares. Você não está entendendo a chamada de Deus. Você está se diminuindo. Você tem que dizer: eis-me aqui, Senhor, me capacita. Se tu está me chamando, se tu me escolheu, me capacita. Me capacita, Senhor, pois eu não entendo. Eu sou ainda pequeno, mas a tua grandeza é grande na minha vida. Ele está te escolhendo para uma missão. Glória a Deus. Ele está te escolhendo para um chamado. E esse chamado é grande diante dos olhos do Senhor na tua vida. Que você possa receber esta palavra. Que você possa entender o teu chamado. Que você possa compreender o que o Senhor quer contigo. Talvez você se pergunte: qual é a minha chamada? O que é que está ardendo no teu coração? Qual é a chamada que arde no teu coração? É missão? É louvar? É pregar? Faça aquilo que o Senhor tem te chamado. Ele é contigo. Vai nessa tua força. Não te desanime. Mesmo que todo se despreza. Mesmo que todo olha para ti e diz que você não é capaz. Mesmo que todo te despreza e diz que você não é capaz. Mas o Senhor não está falando isso para ti. Ele está dizendo que você é um homem valoroso, uma mulher valorosa. E o Senhor está dizendo para você: vai nessa tua força que eu sou contigo. O homem diz ao contrário. O homem muitas vezes diz para ti: quem és tu? Tu não tem capacidade, tu não tem estudo. Mas o Senhor disse: eu pego aqueles que não são e faço ser. O Senhor está dizendo para ti: eu tenho uma grande obra a realizar na tua vida. Fica na posição do chamado de Deus. Não olha para abaixuianda e calabaxere. Não olha para trás, seremichurianda. Não olha para a circunstância, arabaxurianda e canta. Porque Ele está te consagrando, Ele está te ungindo, te capacitando para esta obra que é tão grande e ao mesmo tempo é espinhosa, mas Ele é contigo. Amém? Fica na paz do Senhor, que o Senhor te conceda todos os teus sonhos e os desejos do teu coração. A paz do Senhor em nome de Jesus. Amém?